Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10. Fala do bom pastor. Capítulo 10 de João. Nós vamos fazer a leitura do versículo 11 até o 18. Depois nós vamos pular para o 26 ao 30. Amém? Posso começar a leitura? Glória a Deus. João capítulo 10 e versículo 11 diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor a quem as ovelhas pertencem, vê que o lobo chega e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem e arrebata e a dispensa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu a conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para reavê-la. Ninguém as tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. E esta ordem recebi de meu Pai. Aí vocês pulam para o versículo 26. Diz assim: Mas vocês não creram, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém arrebata da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que todo. E da mão de meu Pai, ninguém o arrebata. Eu e o Pai somos um. Amém? Aqui João está falando acerca de Jesus. Que Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Porque ele é o dono das ovelhas. Por que Jesus contou esta parábola? Porque no capítulo 9, o contexto é porque Jesus tinha curado um cego de nascença. Então as pessoas estavam questionando aquele cego sobre quem tinham curado. E o cego não conhecia Jesus e disse assim: quem me curou não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Então, eles estavam sempre, os líderes religiosos, sempre estavam procurando uma brechinha para acusar Jesus. Aí Jesus começa a contar a parábola. E no início dela, no versículo 7, no início do capítulo 10, ele vai falar sobre o pastor, o dono das ovelhas,
responsável pelas ovelhas, eles entram pela porta. E os ladrões entram pelas janelas. Por outro lugar, que não é pela porta. Falando a respeito dos líderes religiosos. Porque eles não eram pastores. Eles não apacentavam as ovelhas. Mas ao contrário, eles eram mercenários. E muitos ladrões vieram antes dele, de Jesus. Porque ele vai tratar de ladrões que eram salteadores. Eram aqueles que pulavam o curral para poder roubar as ovelhas. Aí depois ele fala do mercenário. Por que ele falou do mercenário? Porque os fariseus, na época, viviam apenas por dinheiro. Não tinham prazer em apacentar as ovelhas, mas extorquiam as ovelhas. Os falsos mestres também faziam isso, extorquiam as ovelhas. Não é diferente de hoje, os falsos mestres de hoje também extorquem as ovelhas. Eles não têm compromisso com a ovelha. Presta atenção no verso 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus se declara ser o bom pastor. Por que o bom pastor? O pastor que é o pastor bom para as ovelhas, ele entrega a vida. Ele cuida, ele protege, ele guarda. Se possível, ele entrega a vida pelas ovelhas. Esse é o bom pastor, ele tem preocupação com as ovelhas, ele tem zelo com as ovelhas. Aí vem a oposição, ele vai dizer assim, verso 12, o mercenário não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem e arrebata as ovelhas e a dispensa. Verso 13. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Ou seja, o que é o mercenário? Mercenário é diferente daquele que ele vai dizer que é um ladrão e salteador. O ladrão e salteador é aqueles que não entraram pela porteira do curral para pegar as ovelhas. Mas ele pulava o curral, a cerca, para poder roubar as ovelhas. Agora ele diz o mercenário. Por que mercenário? Mercenário é aquelas pessoas que são empregadas, que trabalham por dinheiro, por salário, né? Pessoas que trabalham assim, pastores que são assalariados, muitos dos pastores que são assalariados, eles têm o seu emprego, eles são funcionários do rebanho. Então eles estão trabalhando por dinheiro. Então nem todos que estão na frente de um ministério, eles têm o mesmo zelo, o mesmo cuidado com as ovelhas, porque alguns têm, mas outros não. Jesus está tratando daqueles que não têm zelo, que não são um bom pastor. Por quê? Porque ele está apenas preocupado com o ganho dele, com o seu salário. Ele sabe que no final do mês ele tem um pagamento. Então ele está preocupado com isso. Ele é um mercenário. Ele não é a quem as ovelhas pertencem. Então ele não se preocupa com as ovelhas. Quando vem um predador, um lobo, arrebata as ovelhas e a dispensa, leva para longe, devora as ovelhas. E o pastor não vai atrás. Por que ele não vai atrás? Porque ele é assalariado. Ele não está ali porque ele entendeu que é um ministério para ele. Mas ele está ali porque é um emprego. Tem um pastor assalariado que vive como por emprego? Não que outros pastores não são assalariados e não cuidam. Mas é porque quando ele diz assalariado, naquele tempo, os pastores que cuidavam, quando era assalariado, não era pastor que tinha zelo pelas ovelhas. Era pastor que não tinha zelo. Por isso ele colocou assalariado. Ele colocou pastor mercenário, que é o mesmo que assalariado. O mercenário aqui é um pastor que está empregado, é um funcionário, e ele está ali por dinheiro. Então, quando a ovelha se adoece, quando a ovelha está fraca, quando a ovelha está desgarrada do bando, ele não vai atrás. Ele não se preocupa.
ele não procura saber como é que está a ovelha, ele não toma nenhuma providência. Por quê? Porque ele não é dono das ovelhas. Ele não tem preocupação com as ovelhas. Ele está preocupado com o dinheiro no final do mês. Entendeu? O que Jesus está dizendo é isso. Fazendo uma contradição com a pessoa de Jesus. Porque Jesus é o bom pastor. É o dono das ovelhas. Jesus se preocupa com as ovelhas. Mas o pastor que trabalha apenas por seu salário, ele não vai se preocupar com as ovelhas. Entendeu? As ovelhas se desviam do rebanho. Anda capengando na fé. Ovelha aqui somos nós, né? Anda capengando na fé. O pastor que ele não tem zelo, ele não vai atrás daquela ovelha que está fraca, desgarrada. Mas ele diz assim, deixa que ela... é menos um peso, deixa para lá. E cuida só daqueles que estão bem. Entendeu? A maioria dos pastores faz isso, porque são o quê? Assalariados. Estão preocupados com o seu dinheiro no final do mês. Entendeu? Eu vou fazer uma comparação com outra profissão. Por exemplo, você é um vigilante noturno. Entra alguém para fazer um roubo. O que é que o vigilante faz? Ele deixa a pessoa roubar. Ele não vai entrar no meio, não. Ele diz, isso daqui não é meu, o comércio não é meu. Eu não vou perder a minha vida por causa desse emprego. Ele deixa roubar, ele não está preocupado com isso, não. Entendeu? É a mesma coisa, a questão aqui. Se é o dono revida, porque ele não quer perder, porque ele é dono. Jesus, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele foi atrás das suas ovelhas. E continua indo atrás das ovelhas. Mas o mercenário não vai. O verso 14 diz assim, eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Ou seja, Jesus, ele sabe quem é a ovelha dele e quem não é. E ele diz que as suas ovelhas o conhecem. Ou seja, as suas ovelhas, ao ouvir a voz do bom pastor, elas o reconhecem. E Jesus sonda os corações. Jesus sabe quem pertence a ele e quem não pertence. Quem é apenas uma pessoa procurando um meio de vida e sabe quem é aqueles que atendeu seus chamados. Sabe quem são as ovelhas verdadeiras. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Verso 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Ou seja, agora ele já fala do Pai. Ele vai dizer assim, eu conheço o Pai, assim como o Pai me conhece. Ou seja, nós somos conhecidos, eu e o Pai. Aí ele continua. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, o Pai conhece o Filho e confiou ao Filho a responsabilidade de dar a vida pelas ovelhas, de cuidar das ovelhas, de resgatar as ovelhas deles, que estão desgarradas, perdidas. Por isso, irmão, Jesus vai atrás das suas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas. Nenhum daqueles que o Pai deu para ele, ele vai perder. Todas elas vão ser resgatadas no seu devido tempo. Porque ele dá a vida dele pelas ovelhas. Ele não vai perder nenhuma. É a segurança da salvação. Jesus, ele diz que dá a vida pelas ovelhas. Se ele dá a vida pelas ovelhas e Jesus é Deus, entendemos que nenhuma ovelha se perderá. Todas elas serão resgatadas, salvas. Verso 16 diz assim, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está pregando aqui para os judeus, certo? Então, quando ele diz aqui, tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ele está falando dos gentios, que é o povo de fora. Porque Jesus primeiramente, ele veio para os judeus. Só que a salvação não se estende somente aos judeus. Tem um outro rebanho, que é os gentios, somos nós, o qual Jesus também vai resgatar. E ele vai dizer assim, então haverá um só rebanho e um só pastor. No princípio tinha 2 rebanhos.
chamado de judeu e gentil. Mas quando Jesus os chama, este rebanho, a igreja verdadeira, o verdadeiro Israel que está dentro da nação de Israel, então não vai mais haver judeu cristão e nem gentil cristão. Haverá a igreja. Então é um só rebanho, só a igreja e um só pastor, só Cristo, o pastor. Porque o povo, a nação é diferenciada entre dois tipos de povos, judeu e gentil. Judeu é a nação pequena de Israel, nascido naquele território, e gentil é todos que são de fora, que não pertencem à nação nascida em Israel. Então, todos que são de fora são gentios. Há uma igreja dentro do gentil, a igreja de Deus. Não é todo mundo que é a igreja de Deus. A salvação ela não é universal no sentido de ser individual cada pessoa. Mas há um povo escolhido por Deus dentro do gentil. Assim como há um povo escolhido por Deus dentro da nação de Israel. À medida que Jesus vai chamando, aquele povo que é judeu é reconhecido como igreja. O gentil, quando Jesus chama, aquele povo que é gentil vai ser reconhecido como igreja. Então não haverá mais dois povos. Haverá uma união dos dois povos, tanto gentil como judeu, se unirão em um só povo chamado igreja. Amém? Que é o verdadeiro Israel que Jesus trata aqui. Não tem três povos, como gentil, judeu e igreja. Não existe três povos. Entendeu? Esses dois, só existem dois tipos de povos. E eles vão fazer uma união somente na igreja. Com o nome de igreja. À medida que Jesus chama, ele sai e vira só a igreja de Deus. Verso 17 diz assim: por isso o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la outra vez. Ou seja, Jesus agora está falando da própria vida. Ele está dizendo, por quê? Ele está fazendo, ligando os versículos anteriores. Porque eu dou a minha vida pelas ovelhas, porque eu vou resgatar o meu povo, vou unir os dois povos em um só. Por isso meu Pai me ama. Aí ele continua dizendo, porque dou a minha vida pelas ovelhas. Porque dou a minha vida para reavê-la. Dou a minha vida para reavê-la. Jesus está falando aqui da sua morte. Também. Ele está citando a morte dele. Eu dou a minha vida para reavê-la. Ele está dizendo assim, eu entregarei a minha vida por amor das ovelhas e depois eu vou ressuscitar. Aí ele continua no verso 18 dizendo assim, ninguém as tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ou seja, Jesus não morreu porque os judeus o entregaram para ser crucificado. Jesus não morreu porque Herodes o condenou, Pilatos sentenciou à morte. Jesus não morreu por conta disso. Jesus não morreu forçado. Jesus ele entregou a vida dele de forma espontânea pelas ovelhas. Ele não foi forçado a entregar a vida. Era um plano eterno do Pai e ele se ofereceu para entregar a própria vida pelas ovelhas. Sabendo ele que no terceiro dia ele retomaria, ressuscitaria. Foi o que Jesus fez. Ele morreu na sexta-feira, no domingo ressuscitou, como ele está dizendo aqui. Eu dou a minha vida para retomá-la, mas de forma espontânea. Tenho autoridade para entregá-la e para reavê-la. E esta ordem, este mandato, recebi de meu Pai. Ou seja, o Pai deu autoridade para o Filho entregar a vida, morrer espontaneamente e também para ressuscitar no terceiro dia.
foi entregue, esse mandato foi dado pelo pai para que o filho fizesse isso. Vou parafrasear isso. É como se lá no céu o pai tivesse dito assim: meu filho, vá lá, resgate o meu povo, dê a sua vida por eles e depois você ressuscite no terceiro dia. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Este mandato recebi de meu pai. O próprio pai deu esse mandato para ele. Você vai morrer pelas minhas ovelhas e vai ressuscitar no terceiro dia. Jesus fez tudo isso de modo espontâneo, irmão. Mas o texto que nós pulamos, o texto anterior, eu vou ler para que nós possamos compreender. O texto que nós pulamos no meio. Jesus está diante dos fariseus e saduceus, mestres da lei na época. Aí eles diz assim, o texto diz assim: por causa destas palavras, houve novas discussões entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz? Ou seja, aqui é os mestres da lei falando. Ele tem demônio ou enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Os fariseus questionando o povo. Aí outro povo dizia assim. O outro dizia: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um endemoniado, uma pessoa que tem demônio, pode abrir os olhos de um cego? Está falando o que aconteceu no capítulo 9, que Jesus tinha curado um cego de nascença. Aí os fariseus estão dizendo: este homem tem demônio, está enlouquecido, por que vocês ouvem? Aí a outra turma que crê em Jesus diz assim: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um endemoniado pode abrir os olhos de um cego? É interessante a maneira que eles se questionam. Aí, mais na frente, diz assim: celebrava ali em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passava o inverno no templo, no pátio de Salomão. Então os judeus o receberam, dizendo... Então os judeus o rodeavam, dizendo: até quando você nos deixará em suspense ou em dúvida? Se você é o Cristo, diga francamente. Agora os judeus, os líderes, os mestres da lei ali, os fariseus, questionam Jesus. Porque até quando você vai nos deixar suspense ou em dúvida? Se você é realmente o Cristo, diga francamente. Aí Jesus agora responde: eu já falei, mas vocês não creram, não acreditam. Vocês não acreditam? As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Ou seja, Jesus está dizendo assim para eles: eu já falei, mas vocês não acreditam. Mas as obras que eu faço testemunham de mim. Ou seja, Jesus está falando dos milagres. Jesus está falando: olha, vocês não creem. Eu já falei que eu sou o Filho de Deus. Vocês não creem em mim. Creiam pelo menos nas obras, porque as obras que eu faço são testemunho de mim, elas testificam de mim, a meu respeito. Só que quando esses fariseus não creem em Jesus, Jesus diz assim: mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Jesus já fala abertamente para eles: vocês não creram porque vocês não são minhas ovelhas. Jesus está falando dos fariseus. Os fariseus não criam em Jesus Cristo, eles não queriam nada com Jesus. Eles queriam pegar Jesus num erro para poder condenar Jesus. Eles rejeitaram Jesus no coração deles. Por isso Jesus diz que ele não são ovelha de Deus. Ele não faz parte das ovelhas. Estavam totalmente condenados os fariseus, porque não era ovelha de Jesus. Verso 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Preste atenção. Os fariseus estavam questionando Jesus
e duvidando de Jesus. Aí Jesus fala algo interessante no versículo 27. Vocês não são minhas ovelhas. Ele vai dizer, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Por que os fariseus não criam em Jesus? Porque não pertencia ao rebanho. Não era ovelha de Jesus. Mas as ovelhas de Jesus, Jesus conhece. E Jesus diz que ela ouve a voz dele. As ovelhas verdadeiras ouvem a voz, irmão. Isso é muito importante para nós entender, irmão. Apesar de nós não ter discernimento sobre quem é ovelha ou não, o nosso dever é pregar a palavra de Deus. Porque quando o evangelho alcançar o coração da ovelha, se ela for ovelha de Cristo, ela vai ouvir a voz de Cristo. E ela vai, automaticamente, ela vai receber a palavra de Deus. E vai ser liberta. Jesus está dizendo que as ovelhas dele ouvem a voz dele, dá atenção à voz dele, recebe a voz dele. E a voz de Jesus aqui é a palavra dele, é o evangelho. À medida que nós pregamos o evangelho, as ovelhas vão sendo libertas, as ovelhas de Cristo. Elas ouvem a voz e seguem a voz do seu verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, o evangelho pode ser pregado em qualquer lugar. Não julgue uma pessoa pela aparência, porque ela anda mal arrumada, mal vestida, é um drogado, é um bêbado, é uma pessoa maldizente na cidade. Uma pessoa dessa, irmão, ela pode ser uma ovelha de Cristo, que está perdida por enquanto, mas à medida que o evangelho chegar até elas, elas vão ser reveladas, elas vão ser chamadas, elas vão ouvir a voz de Cristo, a voz do evangelho, e vai ser liberta. Tem pessoas, irmãos, que são libertas bêbadas. Pessoas que, apesar de estar bêbada, quase inconsciente, mas a mensagem vai lá e faz efeito. Tem um testemunho que um pregador dá, um pregador de minha confiança dá, de um cara da igreja dele. Ele disse que o cara vinha da balada à noite, bêbado, escorado nas coisas. Ele disse que a pessoa chegou e se escorou no poste. E na hora que ele caiu no chão ali sentado, tinha um papel todo amassado no chão. Era um papelzinho de fazer de fazer evangelista. Um bilhetezinho de fazer evangelista lá. Tava com um texto bíblico lá. Aí ele pegou esse papel sentado e começou a ler, refletiu nesse papel. E ele foi salvo por conta daquela mensagem. Quando ele chegou em casa, ele permaneceu lendo, permaneceu ouvindo aquilo dali, o que o texto estava dizendo, e ele foi liberto. Mesmo bêbado. Entendeu? A palavra de Deus é poderosa, irmão. Ela tem poder. Nós não temos poder. Entendeu? Mas a palavra tem poder. Se nós formos fiel à palavra de Deus, ela vai salvar este povo de Deus. Porque são ovelhas escolhidas por Deus, irmão. Nenhum se perderão. À medida que o evangelho chegar no meio da roda, as ovelhas verdadeiras ouvem e saem da roda dos escarnecedores. O que fica lá são os perdidos. Porque o povo de Deus, ele tem dentro do seu coração a essência da eternidade. Deus plantou a eternidade dentro do coração do seu povo. Ele anseia para sair daqui. Ele não tem força. Mas na medida que o evangelho chega, o Espírito Santo age através do evangelho. E dá força para essa pessoa, para que ela saia desse lugar onde ela se encontra. Às vezes é um drogado, pessoa que está lá na Cracolândia, drogado. E muitas vezes essa pessoa sofre por mais tempo. Fica lá por mais tempo. Por quê? Porque as pessoas são preconceituosas. A igreja tem preconceito de pregar para uma pessoa que está drogada ou que é viciada, mesmo que não esteja no momento drogado. Mas se você sabe que é uma pessoa viciada, você não vai até ela pregar o evangelho. Por quê? Porque você já pensa que Deus não vai chamar, por conta da vida que ela está levando. Mas quase todas as ovelhas de Deus têm um testemunho de um vício. Entendeu? Deus tira o seu povo do meio dos vícios. Deus arranca as suas ovelhas do meio da lama.
Você pode ver que a maioria das pessoas que anda palitosada, bem arrumada, poucas pessoas são convertidas. Mas os drogados, quase todos os convertidos são drogados. Entendeu? Deus arranca o seu povo lá, enquanto os outros se acham tão bom que diz que nem precisa do evangelho. As pessoas que não cometeram nenhum crime, que não têm nenhum vício, se acham tão bom que eles não dão atenção ao evangelho. Mas o drogado dá atenção. Entendeu? Ele quer ser liberto. Ele não tem força, mas precisa que alguém vá até eles. Precisa que o evangelho alcance o coração deles. E é o dever da igreja fazer isso, não. Pregar para essas pessoas. Não ficar com medo dessas pessoas. Amém? As ovelhas de Cristo ouvirão a voz dele e seguirão a ele. Verso 28 diz assim: eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém arrebata das minhas mãos. Vamos repetir nesse versículo. Primeiro ponto. Eu lhe dou a vida eterna. Jesus está dizendo, eu dou a vida eterna para elas. Ou seja, a vida eterna é dada para as ovelhas. Jesus dá a vida eterna para essas ovelhas. Ou seja, a salvação é algo consumado por Cristo, garantido por Cristo. A vida eterna já está garantida porque Ele já deu a vida eterna na cruz do Calvário. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, irmão. Ele dá, Jesus é que dá. Nós não podemos ter dúvida de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos salvar. Se nós tiver dúvida disso, irmão, nós não vamos ser libertos. Entendeu? Nós precisamos crer que o sacrifício dele realmente foi suficiente. Porque ele deu a vida dele. E ele dá a vida eterna através do sacrifício redentor dele. E ele diz que jamais, preste atenção nessa palavra, jamais perecerão. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Ou seja, há uma garantia que Jesus está nos dando de que nós estamos seguros, porque nós estamos na mão dele. O povo de Deus não é salvo porque ele é forte. O povo de Deus não é salvo porque ele é bom. Mas ele é salvo porque ele está seguro na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz por nós, que entregou a vida por nós. Nós estamos na mão dele, e na mão dele ninguém arrebata. Nós jamais pereceremos, porque nós estamos seguros na mão dele. Por isso, a perseverança dos santos não se baseia na força dos eleitos, mas se baseia na perseverança do Redentor dos santos. O texto bem poderia ter sido traduzido assim, a perseverança de Cristo pelos santos, que traduziram pela perseverança dos santos. Mas não é os santos que perseveram por ser fortes, eles perseveram, porque nele habita o Espírito Santo que o conduz até a vida eterna. Amém? 29 diz assim, aquilo que o Pai me deu é maior do que todos. Tudo. Aquilo que o Pai me deu, ou seja, as ovelhas, o projeto, é maior do que tudo. E da mão de meu Pai, ninguém o arrebatará. Ou seja, agora ele está dizendo que esse projeto já está na mão do Pai. Primeiro ele disse que estava na mão dele. Agora ele disse que está na mão do Pai. E o projeto é maior do que tudo. Não há nada maior do que isso. O Pai valoriza isso. O Pai sustenta isso. Está nas mãos do Pai. Da mão do Pai ninguém arrebata. Aí agora ele vai dar uma declaração sublime para nós entender uma coisa, irmão. Por que Jesus garante tanto isso? Agora no verso 30 ele diz assim, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos o mesmo. Ninguém arrebata da minha mão e ninguém arrebata da mão do meu Pai. Porque eu e o Pai somos um. Jesus se declara ser o Pai, ser um com o Pai, ser da mesma essência, uma pessoa
da mesma essência do Pai, da mesma natureza do Pai. Jesus é um com o Pai. Nós cremos num Deus triuno, que é um só Deus, mas que se manifestou de três formas, através de três pessoas. Ou seja, de três formas. Ele se manifestou na pessoa do Pai, primeira. Na pessoa do Filho, segunda pessoa da Trindade. E na pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. É um só Deus, mas que na história ele se manifesta em três pessoas, de três formas e três manifestações diferentes. Porque o Pai planejou o plano eterno da redenção, o Filho executou na cruz do Calvário o plano da redenção, e o Espírito Santo aplicou no coração da igreja o plano eterno de Deus. É os três trabalhando num só objetivo. Então Deus é um só, mas que na história ele se manifesta em três formas, em três pessoas. Amém? Nós estamos seguros, irmão, porque nós estamos na mão de Jesus. E na mão de Jesus ninguém nos arrebatará. E nós também estamos seguros porque estamos na mão do Pai. E da mão do Pai ninguém nos arrebatará. E Jesus e o Pai é um só. Dois em um só. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos ajude a compreender isso, irmão. Isso daqui é a segurança da salvação. Tem muita gente, irmão, que anda tão fraco que ele diz assim: hoje eu estou salvo, amanhã eu perdi minha salvação. Depois da manhã consegue a salvação de novo. Depois perde a salvação. Porque não entende que o plano da redenção já aconteceu de uma vez por todas. Jesus não vai morrer mais na cruz por você. Ele já morreu. Você já está salvo na mão dele, seguro na mão dele. Agora só está se cumprindo por etapa o que ele já fez. O plano da redenção, irmão, ele não ocorreu primeiramente na terra, foi no céu. Apocalipse diz que o Cordeiro morreu na eternidade. Mas nós sabemos que em terra, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Mas o Cordeiro morreu ainda na eternidade. Ou seja, o plano eterno já está concluído. O livro da história já está selado. Ninguém vai abrir ele aqui. Só vai abrir no dia que Jesus voltar. E é o próprio Senhor Jesus que pode abrir. Ninguém mais pode abrir. Não vai mais ter, como uma pessoa diz assim: Senhor, escreva meu nome no livro da vida. Não existe. De hoje nós pedir para Jesus escrever o nosso nome no livro da vida. E nem pode apagar. Quem está escrito, o livro está selado. Ninguém abre, ninguém pode abrir o livro. A não ser Jesus, só vai ser aberto no último dia. Quem já está no livro, está. Quem não está, não vai entrar. Entendeu? As ovelhas estão. Os bodes não estão. A igreja verdadeira está. Os ímpios não estão. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao nosso